Olá, seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Confira nesta edição. Mercado do café. Pandemia continua impactando o consumo de café em cafeterias e restaurantes, provocando pressão no mercado, como afirma agente autônomo de investimentos. E mais, café da região de Caparaó é reconhecido como indicação geográfica. Chuvas abaixo da média em cafezais afetam o enchimento de grãos no sul de Minas Gerais. Você pode acompanhar o nosso trabalho em podcast. Também nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Basta pesquisar por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. Se preferir, também pode cadastrar o seu e-mail em nosso site paracaturural.com. Eu sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. O café da espécie Coffea arábica, da região de Caparaó, localizada na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, recebeu o registro de Indicação Geográfica, IG. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, reconheceu na terça-feira, 2 de fevereiro, o produto como IG na espécie Dominação de Origem, DO. Sérgio Pastor do Mapa, em Brasília, tem mais informações. A área geográfica envolve 10 municípios capixabas e 6 mineiros. Ao todo, são 16 municípios. A coordenadora de Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Débora Gomide Santiago, destacou que o reconhecimento vai agregar valor para o produto e a região. O reconhecimento como denominação de origem comprova que o café do Caparaó tem características únicas que se devem ao meio geográfico onde ele é produzido, incluindo fatores naturais e humanos. Este reconhecimento é uma conquista para os produtores e uma possibilidade de agregar valor para o produto e a região, promovendo o desenvolvimento rural e a sustentabilidade. O trabalho de estruturação do IG para o registro contou com a participação de várias instituições e principalmente do engajamento dos produtores. O Ministério da Agricultura foi o responsável pela emissão do instrumento oficial, um dos documentos solicitados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial para o registro. Além disso, desde 2015, vem atuando na estruturação da IG. O presidente da Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Caparaó, Jorge Araújo Santos, ressaltou a importância do reconhecimento, que vai trazer benefícios para a região. A indicação geográfica demonstra todo o reconhecimento que o café do Caparaó merece. Desde 2014, trabalhamos para conquistar esse reconhecimento. A conquista da IG do Caparaó traz um marco histórico para a cafeicultura da nossa região. Todos nós, produtores, estamos muito felizes com essa conquista, pois ela sela o anseio de muitos cafeicultores que almejavam por esse reconhecimento. Agora o café do Caparaó tem sua origem registrada e o trabalho de muitas famílias cafeicultoras será divulgado pelo Brasil e pelo mundo, trazendo para toda a região do Caparaó o desenvolvimento, a sustentabilidade e o prestígio de uma atividade tão bonita que vem sendo desenvolvida e passada de geração em geração. Hoje existem 10 indicações geográficas de cafés registradas no Brasil, sendo 7 indicações de procedência e 3 de denominações de origem. A indicação geográfica é um instrumento de reconhecimento da origem geográfica de um produto ou serviço. Por isso, é conferida a produtos ou serviços que são característicos de seu lugar de origem, que detêm valor intrínseco, identidade própria e que os distingue dos similares disponíveis no mercado. De Brasília, Sérgio Pastor. E confira as informações do mercado do café logo após o intervalo. Eu volto já.
Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. De acordo com o Canal Rural, a redução na safra de café 2021 deve ser muito pior que em outros anos de bienalidade negativa. Para a espécie arábica, é normal uma colheita maior em um ano, seguida de outra menos produtiva pela própria característica da planta. Mas as condições climáticas adversas, com muito calor e falta de chuvas na época da florada, em outubro de 2020, já acendiam um alerta de que desta vez as perdas seriam maiores. Depois de 15 dias seguidos sem chuvas no mês de janeiro agora, quando ocorre então o enchimento dos grãos, a preocupação cresceu ainda mais, principalmente no sul do estado de Minas Gerais, maior produtor de café arábica do país. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a estimativa é de que haja uma quebra de 43% na safra de café no estado, que detém cerca da metade da produção nacional. Além disso, os grãos que não caíram devido à falta de água ainda devem ter desenvolvimento menor, com impacto direto na qualidade final da bebida, de acordo com o gerente regional da Emater MG em Guaxupé, William de Araújo. O déficit hídrico no ano passado causou abortamento das flores e, em janeiro, na fase de enchimento dos frutos, os poucos que tinham vingado caíram, porque tivemos 15 dias sem chuvas. E seria justamente o período em que os frutos precisariam de água para crescer, explica William. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, fala sobre os motivos que têm pressionado o mercado do café, entre eles a pandemia, que impacta o consumo de café em cafeterias e restaurantes. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouco então como trabalhou o mercado na semana. Na sexta-feira, dia 5, em Nova York, o café março fechou a 124,50 com 45 pontos de alta. O maio em alta de 50 pontos a 126,65 centos por libra-peso. O dólar comercial caiu 1% a R$ 5,38. Bom, tivemos vários motivos aí, né? Várias notícias que acabou pressionando o mercado. Eu vou estar passando para vocês. A semana o mercado foi bem de lado, podemos dizer assim, né? Apesar que na segunda-feira tivemos uma alta de 240 pontos, vou explicar o motivo dela daqui a pouco. Depois, terça, trabalhamos em quedas de 200 pontos, devolvendo a alta. Na quarta-feira o mercado ficou de lado, na quinta-feira o mercado chegou a cair 400 pontos, mas conseguiu recuperar no final do dia, fazendo o que a gente chama de chave de reversão de tendência, testando o suporte da região de 1,20. É lógico que o mercado abaixo de 1,20 ele dá uma realização de lucros, acima de 1,20 ele encontra uma barreira em que para os torradores o mercado fica um pouco mais barato, né? Por isso que acabou retomando para alta, e ainda a gente está num que a gente chama de range. Que significa isso? Significa os preços estão dentro de um intervalo entre uma máxima de 127 e 128 e uma mínima no 120, né? Bom, o que acabou pressionando aí o mercado, o que acabou ajudando, na sexta-feira, dia 5, o Conilon, eu acho que foi um motivo aí, né, da leve alta hoje no mercado, na sexta-feira. O Conilon testou a máxima das últimas 3 semanas, encontrando suporte, né, lá no Vietnã, maior produtor de café Conilon no mundo, né? O serviço de estatística lá do Vietnã informou na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, que as exportações de café do Vietnã no mês de janeiro caíram 17%, caíram bastante aí, né? No dia 19 de janeiro, a Associação Nacional de Café do Vietnã projetou, né, que a safra de café deles poderá cair para 10 a 15% neste ano, por causa dos desastres naturais, né? Tiveram bastante problemas lá com furacões.
não só lá como América Central, né, agora em 2020. Os fundos também estão posicionados bastante na venda no café Conilon, mas aproveitaram para recomprar, cobrir essas vendas, estavam vendidos, né, aproveitaram para recomprar. Eles saíram de 4.785 contratos vendidos para 14.621. Eles aumentaram a posição vendida. Eles aumentaram a posição vendida para 14.620 contratos, é a maior posição vendida dos últimos 6 meses. Então o mercado subiu, por quê? Porque eles aproveitaram para recomprar essas posições, né? Os fundos de investimentos. O café arábica no Brasil também tem encontrado um pouco de suporte, né? Na segunda-feira, um dos motivos da alta, como comentei, subiu 200 pontos. Foi porque a SOMAR Meteorologia disse que as chuvas em Minas Gerais receberam 1,5 milímetros de chuva na semana retrasada. Então isso significa que, apesar de no Cerrado estar o volume de chuva melhor, mas no sul de Minas as informações são de que choveu muito pouco por lá. Então esse é um dos motivos. O mercado acabou encontrando suporte de alta. Na quinta-feira, como eu comentei, também caiu bastante, mas depois recuperou. Um dos motivos que a demanda por causa do Covid ainda vai atrapalhar, está atrapalhando ainda, né, o consumo de café nos restaurantes, nas cafeterias. E a OIC, na segunda-feira, que é a Organização Mundial do Café, projetou a safra mundial de 2020-2021 irá aumentar 1,9% para 171 milhões de sacas, com um consumo, né, de 5,268 milhões de sacas, aumentaria 27%. Quer dizer, não sei como é que está consumindo, né? Porque você não está indo no restaurante, você não está indo comprar café, a cafeteria. Então, realmente está um pouco estranho, né? Os estoques certificados, que é o café canudo, que é o café especial, né, podemos dizer assim, é um café fino, lá na Bolsa de Nova York, voltou a subir os estoques. Na quinta-feira, esses estoques aumentaram para a máxima das últimas 6 semanas, para 1,639 milhões de sacas, né, recuperando da mínima dos últimos 20 anos, testada em outubro do ano passado. Boa parte desses cafés são brasileiros, tá? Desde o meio do ano passado, os cafés brasileiros começaram a poder ser entregues lá na Bolsa de Nova York, então isso acaba puxando o mercado um pouco para baixo, né? Para o Brasil é bom porque nosso café volta a ser valorizado lá fora no mundo, porque na verdade o americano prefere 10 vezes mais um café colombiano. A safra de café do Brasil 2021-22, que será colhida ainda este ano, foi estimada na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, em 51,4 milhões de sacas de 60 quilos, uma queda de 21,1% ante a temporada anterior, devido ao tempo seco, como projetou a consultoria StoneX, citando ainda o ciclo de baixa bianual do Arábica, conforme o site Notícias Agrícolas. A safra de café arábica do Brasil 21-22 foi estimada em 31,4 milhões de sacas, queda de 33% ante a temporada anterior, segundo o levantamento da empresa de análises. O Joãozinho Grafista continua o seu parecer sobre o mercado do café e os motivos da pressão nos últimos dias e ainda fala sobre o mercado físico. A consultoria StoneX divulgou o relatório no qual estima a safra brasileira de café em 51,4 milhões de sacas de 60 quilos esse ano, 13,7 milhões ou 21,1% abaixo da produção 2020. Desse total, a produção nacional de arábica é estimada em 31,4 milhões de sacas, com 12,1 milhões provenientes do sul de Minas Gerais, 4,9 milhões de sacas da região da Mata de Minas, 4,1 milhões do Cerrado e 4,1 milhões de sacas de São Paulo, 0,9 milhão do Paraná, lá ainda produz, mas bem pouco café, né? 1,7 milhão na Bahia e 3 milhões na região do sul do Espírito Santo. As outras regiões combinadas deverão totalizar 0,6 milhões de sacas. Segundo a StoneX, a produção brasileira de café robusta deve alcançar 20 milhões de sacas, das quais 14,2 milhões serão originados no estado do Espírito Santo. Outras regiões produtoras representam um total de 0,6 milhão de sacas. Na pesquisa, a consultoria diz que as lavouras apresentaram potencial positivo para a variedade robusta, Conilon. Por outro lado, o potencial do arábica, que está no ano negativo de ciclo bianual, como todo mundo sabe, né? Todo produtor sabe, o café tem 2 anos de safra boas, 2 anos de safra ruim. Então nós estamos na safra ruim, podemos dizer assim, né? Foi diminuído ainda mais pelo clima desfavorável em 2020. No geral, os níveis de ataque de praga e doenças observados foram considerados baixos. Mas lógico que eles foram um pouco pessimistas, porque a gente
tem visto aí em encontros, consultorias, com produtores de café, eu tenho acompanhado bastante, que a quebra foi de 30%, 40%, né? Eles falaram em 21%. Eu já discordo totalmente, eu acredito que quebrou bem mais que, né? Ou pelo menos 10%, 20% a mais do que eles falaram. Bom, vamos para o clima. A SOMAR Meteorologia informa que uma frente fria avança em direção ao sudeste, começou na sexta-feira, dia 5. Há risco de volume elevado de chuva, temporais e vento, variando de moderada a forte intensidade nos 4 estados que concentram a produção nacional de café. Destaque especial para uma área entre o norte de São Paulo, região metropolitana e capital paulista, Vale do Paraíba e litoral, onde o sol pouco aparece ao longo do dia e os acumulados de chuva tendem a ser ainda mais altos, prevê a SOMAR aí. Com certeza vamos ter bastante chuva aí no início da semana. Bom, vamos falar então como trabalhou o mercado físico aí, né? Na quinta-feira, dia 4, aqui no Cerrado, o comprador seguiu com preços firmes, trabalhando com lotes firmes, né? Trabalhando com ideia para café fino na casa de R$ 700 a R$ 710 de café fino, oscilando de 730 a 740 para lotes extra fino e com certificado, tá? Bebida dura ficando em torno de 655 a 665 conforme catação. No mercado futuro, né, as cotações ficaram dentro do mesmo patamar. Para entrega de setembro de 2021, café fino com 15% de catação na casa de 705 a 715 e setembro de 2022 entre 720 a 740. Bom, essas são as informações então para todos os produtores de café. Abraços a todos e vai café! É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda